O setor financeiro é um dos que mais investe em tecnologia, não só no Brasil, mas em todo o mundo, impulsionado pela necessidade de escalabilidade, segurança e personalização. Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, os investimentos em inteligência artificial no setor financeiro nacional cresceram de 42% em 2021 e 2023, com destaque para o uso de modelos preditivos na análise de crédito, na detecção de fraudes e no atendimento de cliente. Além disso, 88% das instituições financeiras já migraram alguma parte das suas operações para a nuvem, buscando maior agilidade e redução de custos operacionais. A computação em nuvem também tem sido essencial para viabilizar estratégias robustas de continuidade de negócio, disaster recovery, garantindo a continuidade de serviço mesmo diante de falhas ou ataques cibernéticos. Com a acessão do IA generativa e o avanço da hiperpersonalização, bancos e fintechs estão reformulando suas ofertas e experiências. Quer saber mais sobre o tema e entender como as tecnologias estão impulsionando as empresas desse segmento? Então embarque com a gente nessa jornada. O Adentro Lab está no ar. Olá, bem-vindo ao Adentro Lab, o podcast da Dentro que explora as tendências tecnológicas e desafios que moldam o futuro dos negócios. Eu sou Ronaldo Barbieri, CEO da Dentro, e hoje vamos falar sobre o futuro, como a tecnologia está impulsionando a transformação no setor financeiro. O setor financeiro é um dos que mais investe em inovação. Tecnologias como computação em nuvem, inteligência artificial e continuidade de negócio têm sido fundamentais para garantir escalabilidade, segurança e agilidade em um mercado cada vez mais digital. Segundo o IDC, os investimentos em TI no setor bancário devem ultrapassar nada mais nada menos que 700 bilhões globalmente até 2026, com foco em automação, análise de dados e cibersegurança. E para essa conversa, temos dois convidados super especiais com ampla experiência aí no setor financeiro. Jorge Krug, referência em inovação bancária e ex-diretor de TI do Banrisul, e Marcos Donner, superintendente de cibersegurança do Unicred. Sejam muito bem-vindos. Então, como a gente já conversou antes, né, vamos começar pelo Jorge Krug, né? Então, cara, tu tem uma história aí bem transformadora aí do setor bancário, muitos e muitos anos. Aí foi BPD, né? Para quem não sabe, a BPD era Banrisul, processamento de dados. Processamento de dados, isso. Então, conta pra gente um pouco dessa tua jornada aí, como tu acompanhou bastante a evolução bancária, né? Porque, sei lá, o banco aí tem uma história, quando falo banco é o Banrisul, né? Tem uma história bacana, né? E o Brasil foi fundamental aí nessa inovação, questão financeira, bancária. Não, bom dia então, bom dia, agradecer a Dentro aí o convite de estar aqui, bom dia Ronaldo, bom dia meu grande amigo Marcos Donner, fazia muito tempo que nós não falávamos até, mas a história sim, a história do, todo o percurso dentro do Banrisul é uma longa jornada, né? Então a gente começa lá como programador, analista e se faz muitas mudanças até o momento em que, aí eu tive um grande período da minha história, juntamente, que talvez foi o que impulsionou todo o movimento, foi na área de segurança, de cyber, de security, né? Fui superintendente da unidade de segurança, criei a unidade de segurança, na época o banco não tinha nenhum movimento, e aí tratamos daquele momento a criação, e nós estamos falando aí de movimentos grandes ao longo dos anos 2000, 2010, onde se alavanca muito o processo de segurança quando os bancos ainda continuavam num processo ainda de mudança muito para automação bancária, mas com alto investimento em ambiente computacional. Altíssimo investimento por causa disso. E aí, quando surge esse movimento dos ATMs, realmente a internet chega, esse processo todo começa a acontecer, começa a aparecer também um cenário que até então não se conhecia daquele momento, que era a questão da fraude, que hoje nós estamos aí, né? Todo o processo. Depois, certamente, o Marco vai dar uma aula para nós sobre esse assunto. Mas naquele momento, então, quando se coloca os ATMs, faz esse movimento, e o banco tinha criado também uma rede de adquirência, que depois veio chamar Banricumpras, que hoje nós conhecemos como Rede Vero, e essa rede também foi criada a partir de um processo interno do banco. Nós começamos a entender que o processo do cartão magnético não era tão seguro. E fizemos um movimento.
O Banrisul foi o primeiro banco brasileiro, e aí eu trouxe para o Brasil o primeiro modelo de cartão com chip, a gente chama de Smart Card, carregando uma arquitetura multiprocessamento. O que seria isso? Na verdade, diferente dos outros cartões, pega um cartão qualquer hoje, cartão de crédito, que tem um chip, essa arquitetura suporta várias aplicações dentro dela, e nós desenvolvemos e carregamos isso dentro de uma arquitetura do Banrisul. Foi o primeiro banco a fazer isso, uma arquitetura chamada Multus. E aí, nesse modelo, a gente travou, nesse processo de início dos anos 2000, 2005, 2006 e 2007, um movimento que trouxe para o primeiro cartão de Smart Card também uma parte de cidadania. Porque colocamos ali dentro do cartão o primeiro modelo de um eCPF. E eu usava, então, esse cartão para fazer, por exemplo, uma declaração de imposto de renda, como cidadão, e também usava o cartão do sistema financeiro para fazer um saque no ATM, fazer um pagamento num POS da rede Banricompras, hoje é Rede Vero. E esse movimento foi feito muito orientado à questão do mundo da segurança. Mais adiante, então, o banco ele realmente se tornou uma referência no ponto de vista de segurança. A segurança sempre foi uma preocupação muito grande em cima dos ataques. Na época, sofria muitos ataques dos próprios ATMs, eram ataques físicos, inclusive, dos ATMs, né? Tinha as maquininhas que faziam a leitura dos cartões, faziam todo um processo. E mais adiante, então, se faz um movimento para o mundo do mobile bank. Então, se traz a questão do mobile bank. E, na sequência disso, o mundo digital, que é realmente o banco digital dentro de uma arquitetura muito mais evoluída. Isso a partir de 2015, quando eu assumo, então, a diretoria de tecnologia e inovação do Banrisul, que saía agora recentemente, em 2023, final de 2023 saía. E continuo hoje ligado ao banco, mas fiz então um processo todo desse modelo. E nesse momento da diretoria a gente fez grandes avanços, né, na questão inclusive da criação de um novo data center. Toda a parte de inovação e transformação digital, Instituto Caldeira, o Banritec, a estrutura do NAVE aqui, que é um hub de inteligência artificial. O banco é até hoje o mestre, o master do investimento em cima dessa arquitetura de inteligência artificial, e todo esse caminho que se trilhou na geração de novas startups, geramos naquele momento 3 ciclos de aceleração de startups dentro do Banritec. Basicamente, então, para dar uma arrancada no assunto, é isso aí, Ronaldo. Não entendi, o Krug resumiu bem aí, em poucas palavras, porque a história... Eu também sou um pouco culpado lá, trabalhei um pouco no banco lá de 2006 a quase 2011, né? Projetos bem importantes. Sempre foi muito importante lá o trabalho de vocês, olha, com certeza. Foi. E, Donner, cara, conta para nós também, cara, um pouco aí da tua atuação, né? Tem bastante histórico aí em relação à cibersegurança, né? Então, conta pra gente como tu chegou no segmento bancário, como que foi um pouco dessa tua jornada no financeiro, cyber. Vamos lá. Bom dia, obrigado Adentro pelo convite. Prazer estar com o Krug aqui, reencontrar o amigo, Evandro e a equipe da Adentro, e obrigado também. Minha jornada de mercado financeiro, ela foi motivada por desejo de estar onde mais se desenvolvia, onde mais se investia e onde mais tecnologia era pulsante. Lá no início dos anos 2000, onde minha carreira em mercado financeiro começa. E eu era um profissional... Cibersegurança era algo que não era falado ainda, não era um termo técnico no universo nem de tecnologia, de informática e de CPD lá no início dos anos 2000. E eu era um profissional de infraestrutura, de operações, de administração de redes, de servidores, de ambientes, de movimentar data centers, de criar data centers, de sustentar a agência bancária. E aos poucos, né, a partir do meu primeiro banco, que hoje não existe mais, que também era um banco gaúcho, eu comecei a naturalmente migrar para ser um profissional de cyber. E sair das minhas funções de infraestrutura, de operações, e migrar para a segurança da informação, muito por uma necessidade da instituição que eu trabalhava na época. E o Krug já era uma referência em segurança da informação naquela ocasião. E também por oportunidade, porque não existiam pessoas, se tu olhar para o mercado do Rio Grande do Sul, não existiam pessoas aqui disponíveis ou aptas ou com vontade de trabalhar
numa disciplina orientada a controle. O profissional de tecnologia ele tem muito desejo e a vontade da entrega, hoje que a gente fala em inovação, em desenvolver produto e serviço, em participar dessa jornada que ela é mais, digamos assim, mais vista aos olhos do negócio. Infraestrutura, operações, segurança é mais aterramento de cano, é mais fundação. Mas sim, tem um apetite para negócio nos últimos anos muito alto pela questão de fraude, que o Krug falou, de toda a história que ele fez aqui no Rio Grande do Sul, no Banrisul, e que acabou inspirando outras instituições, não só do Estado, mas do Brasil. Quando os bancos começam a se digitalizar, eu não estou falando nem em jornada de transformação digital, que é o que a gente... Não existe mais, né? Hoje é perene. São bancos digitais, todo o nosso envolvimento, DevSecOps, Agile e etc. Isso hoje é perene. Mas vamos lá, quando os bancos começaram a pilotar forte em negócios digitais com cartões, como o Krug falou, e com e-commerce e cartões e internet banking, e a desestressar a estrutura de agências que antes tinham 20, 30 funcionários de qualquer banco do Brasil, começaram a ter nem 10, porque os negócios começaram a migrar para o digital. Não o banco digital, porque não existia smartphone, tá? Mas para negócios digitais, como cartões, e-commerce e internet banking principalmente. E aí começa a se pressionar um movimento criminoso, que até hoje ele é muito forte. O Brasil é sempre muito exemplo naquilo que não é muito bacana. Mas dentro do mercado financeiro, o Brasil tem uma solidez que ela é referência para o mundo. Então, o SPB, né, Krug? Sem dúvida. O SPB é algo que foi referência para o mundo, onde a gente já SPB fazia, é bem importante. a partir de 2002, fazia TED. 2002. Abril de 2002, a gente fazia TED, transferência online, das 9 da manhã até as 17, 18. Hoje tem o Pix, tá? Aí a gente já vai para o mundo digital, Open Banking mesmo. Mas, enfim, minha jornada foi mais ou menos essa, um profissional de infraoperações e há 20 anos, desde 2005, 29 anos de carreira e há 25, um profissional de cyber em mercado financeiro, já passando aí por indústria de cartões, mas principalmente bancos e sistemas de crédito cooperativos durante 10 anos e agora retomando desde dezembro na Unicred. Não, legal. Tu falou aí alguns pontos, né, bem importantes, né? Por exemplo, né, tu falou do CPD1 e CPD2, né? Isso me lembrou o tempo de Banrisul, né? O Banrisul era bem consolidado, CPD1, CPD2. Hoje então, se fala Data Center 1, Data Center 2. Modernizou um mas pouco. O conceito é o mesmo. O conceito continua sendo o mesmo. Mas assim, o setor bancário era um setor super regulado. Né? Então, ou seja, a boa parte das ações dos bancos, né, há muitos anos atrás, eram por questões regulatórias, né? E, obviamente, teve uma evolução não só do regulatório, mas sim também de atendimento ao cliente, evoluir. Como que faz essa balança, né, do ponto de vista... Porque as instituições financeiras, elas fazem um baita do investimento em tecnologia, mas sempre tem que olhar também que o negócio tem que dar resultado, né? Como que hoje os bancos, né, olham essa parte, né, principalmente assim, olhando, por exemplo, computação em nuvem, né? A computação em nuvem é uma oportunidade, né? Falando do ponto de vista de cyber, como que vocês, né, especialistas aí, né, líderes nessas áreas aí, veem essa parte de computação em nuvem, redução de custo, voltada a cyber? Eu lembro ainda, Ronaldo, quando computação em nuvem era um tabu dentro do sistema financeiro. Tá? Não tem dúvida que é realmente um caminho e sem volta que os bancos começaram a fazer esse movimento para migrar a sua infraestrutura para a computação em nuvem. Grandes bancos fazendo isso, bancos digitais iniciando já nesse mundo. Mas a questão regulatória, nós temos que tratar esse assunto de uma outra pauta, porque realmente o Brasil tem um nível regulatório muito pesado. Até a FEBRABAN, em algum momento, tratava de uma questão chamada assimetria regulatória entre os grandes bancos e as startups fintechs que estavam surgindo no mercado, quer dizer, são tratamentos diferentes. E esse movimento é um movimento bastante pesado para a estrutura do sistema financeiro, e aí vamos pegar mais a parte computacional, a parte de tecnologia, que tem que se adaptar a isso rapidamente. Mas, por outro lado, nós temos que entender
que é exatamente esse movimento que o Banco Central, que o regulador faz no sistema financeiro, que trata o Brasil de uma forma muito diferenciada. O Brasil, e aí vamos voltar um pouco ao passado, passou por diversos planos econômicos. Era o único país que fechava banco, e o Donner vai se lembrar disso, se fechava o banco numa quinta, sexta-feira, abria a segunda conta base monetária. Pô. E nós passamos por vários planos econômicos. E a adaptação e a capacidade das áreas de tecnologia para suprir esse trabalho, junto com o Banco Central, que começou a regular muito grande, eu me lembro, isso vamos pegar um pouco mais adiante, não dos anos 2000, mas lá no início da troca do governo, do plano Collor, mais adiante depois o plano real, mas o plano Collor, eu me lembro que nós fizemos um movimento pesado em cima dos bancos e nem internet tinha. Nem internet tinha, se conversava via fax. Então, o processo regulatório do país, junto com as mudanças que aconteceram, e os investimentos que faz na tecnologia faz com que o sistema financeiro seja esse modelo que o Donner falou. É importantíssimo isso, dizer que realmente o modelo brasileiro é um modelo de referência mundial. Quer dizer, pegar a parte do SPB nos anos 2000 é fundamental esse processo. E, então, adiante a isso, o movimento daqueles on-premise que nós tínhamos, principalmente nas grandes bases de dados, dos grandes bancos, os bancos mais tradicionais, dentro dos seus modelos tradicionais, a migração para um processo de nuvem foi uma consequência disso. Mas mais propriamente aqui no Sul, quando alagou ano passado, que simplesmente houve um movimento muito grande para serviço em nuvem. Sim. Né? Então é importante nós trazer isso. O Banrisul não migrou para isso. O Banrisul tinha criado um data center, como eu falei no início, distante 10 quilômetros distante e não foi atingido, né, nesse momento. Mas basicamente é isso. Entendi. Vamos lá. Com certeza a nuvem ela foi um grande tabu. Acho que tu vai chegar lá ainda, Evandro. Assim como hoje é a inteligência artificial. Vai ter uma pergunta. Tu vai chegar lá. Vou chegar lá, imaginei. Calma. Por que era um grande tabu? Porque a gente tinha... Quem era de tecnologia, quem é altamente regulado, quem tem toda uma exigência de solidez. Por isso que eu falei sobre a questão do sistema financeiro nacional ser exemplo. Grandes bancos fechavam e os fundos garantidores, enfim... os clientes das instituições tinham que ter uma garantia de que não iam perder seu dinheiro. Eu não cheguei, ainda não estava no mercado, mas eu estudava, eu me interessava na época de trocas de moeda. Mas eu peguei uma fase muito pesada de incorporação de bancos. De bancos que os grandes compravam os pequenos, os médios compravam os pequenos, se fundiam. Então isso também era muito pulsante. E era muito mais sofrido sem adventos como a gente tem hoje de cloud, que era um tabu. Era realmente algo que a gente tinha receio. Quem trabalha em banco sempre tem que ter, mesmo que não seja de cyber, como eu sou, de segurança, e como o Krug já foi, na essência, antes de cuidar da tecnologia do banco inteiro, além de cyber, a gente tem que ter uma certa... A gente é, de certa forma, um pouco paranoico em relação a riscos e ao que pode acontecer de errado. Só que a nossa orientação tem que ser pautada em equilíbrio. Por quê? Porque nenhum banco vive de segurança. Nenhum banco vive de fraudes. Ele vive de vender ele vive de vender produtos, de vender serviços financeiros. Segurança, prevenção a fraudes faz parte desse contexto, porque senão impactos de imagem são gigantes e os impactos financeiros ainda são grandes. Ainda são representativos. Mas, enfim, a origem da tua pergunta, falando em cloud, em outras tecnologias emergentes, cloud não é mais. Cloud hoje é uma tecnologia mandatória. Ela nos dá grandes capacidades, grandes possibilidades. Eu, até poucos... na minha última instituição de grandes jornadas em relação a tempo que eu fiz, eu estava numa instituição que seu core bancário era em nuvem, completamente. E hoje a gente tem ambientes multi-cloud, tem data centers on-premises, como todo mundo tem, mas na hora que a gente precisa fazer movimentos ou por continuidade de negócios ou por evolução de negócios, a nuvem é um grande aliado. Ela nos traz grandes riscos também, hoje menores. Lá no início, a nuvem foi um grande vetor de problemas de segurança, de vazamento de dados, de privacidade, por questões básicas de olhar parâmetros nativos de segurança do provedor A, B ou C.
Entendi. Então se tinha problema de segurança pra caramba. Hoje se evoluiu muito. E aí a nossa preocupação começa a ir para outras tecnologias emergentes, como IA. E aí quando eu falo nuvem, a gente pode também se remeter isso para método como Agile. Cara, tudo começou a ser ágil, as esteiras, pipelines automatizados, a gente tinha muito medo. Só que era um medo que não tinha volta. Porque era a gente sair dos checks lá do PMO, do PMI, do Waterfall, né? E ir para uma estrutura muito mais horizontal, onde tudo é muito mais ágil. Mas são caminhos que a gente não tem como voltar, a gente tem que se adaptar. E hoje, do ponto de vista regulatório, computação em nuvem é o Banco Central, o Fundo Garantidor de Crédito, né? Não, está alinhado. Tá alinhado. Inclusive, o Banco Central orienta para isso. Tem a regulação de cibersegurança, que se eu não me engano é a 4893, 4893. Né? 4893, que é uma regulação de cibersegurança. Ela existe desde 2018, que ela tem uma série de exigências sobre segurança cibernética, inclusive sobre nuvem, onde os bancos têm que ter critérios de informar ao Banco Central onde estão os dados dos seus clientes, dependendo da nuvem que tu usa para core, para banco digital, para qualquer produto ou serviço. Entendi. Nós temos o CASB, toda a estrutura em cima disso. Toda estrutura de tecnologia que tem que garantir que sim, a nuvem vai ser usada, mas sim, se meus nuvens estão na zona do provedor X lá nos Estados Unidos. E aí, como é que fica se em caso de, sei lá, de guerra, de catástrofe, de o que quer que seja? Não, joia. Bom, como tu fala... Aí nós abrimos outra discussão de umas 3, 4 horas sobre esse assunto de residência de dados no cenário. Isso aí é um desafio, né? Principalmente no setor bancário, olha, é uma loucura. Mas acho que a loucura atual do sistema bancário é a inteligência artificial, né? Principalmente do ponto de vista de cyber, tá? Então, aproveitar também o conhecimento de vocês disso, assim, como que hoje, né, tem se usado muito o IA para melhorar a experiência do atendimento dos clientes. Mas, por outro lado, né, como tu falou, né, Donner, os cybercriminosos, né, também são agilizados nisso, né? Como que faz essa balança, né, da contradefesa, né, do uso do IA para defender, né, o sistema bancário, né? Deixa eu provocar aqui, eu vou levantar a bola e o Donner vai fazer. Até uma história que eu tenho com o Krug em 2005, 2006, né? Tu falou, né, do banco, né? Cara, tem uma história até que saiu no jornal e tudo, né? Ia ter um ataque físico no banco, né? Eu só posso falar, é o ataque Matrix. Isso aí saiu. Inclusive, o atual diretor superintendente da Polícia Federal hoje, o Andrei, diretor Andrei Rodrigues, eu estive falando com ele agora em março, teve evento em São Paulo, conversei com ele. Inclusive, me abriu uma discussão junto à Polícia Federal, até para nós discutir mais profundamente algum assunto. E ele estava na Operação Matrix. Era ele, aliás, e o Leandro Daello, que era o outro, que foi superintendente, diretor superintendente da Polícia Federal em outra gestão, da presidente Dilma, acho. Também eram os dois que fizeram. Então, os dois gaúchos que acabaram hoje sendo as peças-chave da Polícia Federal. E a operação, lembrei com ele sobre a Operação Matrix da época de 2005, sim, foi uma operação que envolvia Banrisul e alguns outros bancos federais, Caixa principalmente. Um ataque físico aos bancos, né? Isso. É uma loucura. Mas hoje tem a IA isso. Vamos voltar um pouco então para a questão da IA, né? A IA, essa discussão da IA, ela permeia qualquer assunto hoje. Então ela não é uma coisa mais de tecnologia, não é uma coisa. Ela permeia qualquer hoje. Todo mundo fala sobre IA. Mas a questão da IA, nós vamos ter que voltar um pouco atrás e lembrar que inteligência artificial é uma coisa que existe, eu acho que desde 1954. Foi os primeiros movimentos que foi feito, inclusive Alan Turing que fez as primeiras mudanças nesse sentido. Então, a inteligência artificial ela vem evoluindo. Depois nós tivemos a gente chama de o período do Winter e a Winter, que é de 80 a 90, deu uma parada geral, ninguém discutia isso. Mas ele vinha evoluindo, sim, pelo processo muito acadêmico de algoritmos, e chega aí numa fase que dessa parte do inverno, que não se discute mais, depois se volta a discutir, mas principalmente com questões em redes neurais, depois machine learning, mais recentemente deep learning e agora, depois de 2022, o que chama de IA generativa.
Mas vou voltar a um assunto que as empresas diziam já, e nós vamos falar de 2015, 2014, que tinha o IA. Na verdade, não tinham IA, eles tinham soluções de monitoração preditiva. Fazia monitoração preditiva de um processo que estava parecendo ser IA. Então, as empresas começam a dizer, não, eu tenho IA, tenho IA. Eu entendo que o IA ele começa a ter vazão, e aí nós estamos falando de parte de crédito, parte de call center, mas ela fundamentalmente ela tem um viés na área de segurança. Quando a empresa, as empresas, eu falo dos bancos, né, começa a entender e conhecer IA no seu contexto de desenvolvimento em IA. Eu tenho equipes que conhecem IA e desenvolvem soluções em IA. E eu trago esse assunto para dentro do mundo da cibersegurança. E aí nós vamos ter uma discussão muito forte, que talvez eu me adiante um pouco no assunto, não sei se isso está na pauta de vocês, mas é um movimento que hoje eu não vejo nenhum movimento dentro da área de cyber que eu não tenha um casamento muito grande com soluções de inteligência artificial. E a discussão que se trava daqui para frente é uma discussão muito agressiva até, porque nós estamos vivendo que o mundo dos ataques de cyber, os ataques de hackers, estão cada vez mais agressivos e mais incisivos nesse processo. E muito mais inteligentes até, do ponto de vista de também estar agindo e usando esses movimentos. Eu sempre brinco, a gente trabalha 8 horas por dia, eles trabalham 24. Então, a gente acaba perdendo. Mas uma discussão que surge agora é uma coisa que começa a acontecer, que é a computação quântica. E a discussão que se traz agora é a criptografia pós-quântica. Como é que eu trato isso? Então, você vai pegar alguns algoritmos, como o algoritmo de Shor, ele já roda em computação tradicional. Então, o que os bancos estão fazendo hoje, muitos deles, é começando a exercitar na frente, esse passo adiante da cibersegurança, porque isso vai acontecer. Então, eu digo assim, nós discutimos muito inteligência artificial do ponto de vista de qualquer segmento da sociedade, qualquer coisa que se faça, mas eu acho que a base disso tudo ela tem que ser casada na cibersegurança. Krug falou quase tudo que eu ia falar, mas eu vou complementar. Não, perfeito, eu levantei a bola e tu faz. Levantou a bola, agora tá fácil para fazer o gol. A inteligência artificial que a gente vê hoje, ela é uma tecnologia emergente, que ela é muito baseada em experiência, em entrega, em uma produtividade mais acelerada. A gente já via antes, não só em mercado financeiro, mas enfim, o Krug falou em machine learning, em redes neurais, aprendizado de máquina, né, machine learning, que soluções de segurança mandatórias já faziam há muitos anos. É que a experiência hoje mudou. Então, as pessoas... o usuário final, a pessoa que não é de tecnologia, o entendimento dela é que ela vai ter um atendimento, sei lá, com um avatar. Ela olha o que é inteligência artificial e ela associa diretamente a ferramentas de chat GPT, Copilot, etc., que eu não estou desqualificando. Muito pelo contrário. Existe uma preocupação muito grande que isso vai se potencializar. Só que ela é uma tecnologia emergente. Os bancos estão experimentando, pilotando em algum tipo de produto, de serviço, de atendimento. E, em contrapartida, os cybercriminosos, que têm muito mais tempo do que nós, e horários mais flexíveis. Agora a gente está aqui conversando sobre trabalho, eles devem estar tomando a cervejinha deles e pensando em como... Na sexta-feira, né, Krug? Geralmente... Sexta-feira, geralmente. Depois do expediente, quando todo mundo desestressa, por mais que banco seja 24/7... em operações em segurança, e outras empresas, varejo, e-commerce, comércio, todo mundo tem que ser 24/7, mas a legislação trabalhista não brasileira ou até mundial não permite que tenha o mesmo número de pessoas na linha de defesa sábado, domingo e sexta de madrugada do que tem de segunda a sexta. Então é algo que existe uma preocupação, e o que está por vir, ele está em construção. Eu falei há poucos dias num outro evento de um provedor de segurança, que quem mais está usando, quem mais está experimentando e quem mais está colocando a disponibilidade de IA para mercado independente do segmento são os provedores de segurança, de cyber, e também de produtos e serviços, porque hoje a gente olha
O que o grande público vê? Cara, vê vídeos feitos com uma qualidade incrível de personalidades criadas, né? Se comunicando. As pessoas veem grandes questões que os GPTs nos trazem. Cara, infelizmente a gente está aqui no ambiente acadêmico até, né? Onde a gente está aqui no estúdio. Estudantes usando esse tipo de ferramenta para auxiliar a fazer trabalho de conclusão. Pessoas que não têm a mesma experiência ou a mesma responsabilidade que temos aqui, usando para criar normas, políticas e processos dentro das empresas, dos bancos, das indústrias, dos comércios, dos varejos. É proibido? Não, nada é proibido. Mas o equilíbrio sempre é necessário, que nem o equilíbrio entre segurança e o delivery de produto e serviço. Agora a gente tem que achar o ponto de equilíbrio entre IA e o delivery de produto e serviço financeiro e a segurança de produto e serviço financeiro. Senão fica tudo muito fácil. Entendi. Isso não é ficar muito fácil para nós aqui que somos do mercado, fica muito fácil para o bandido também. E hoje tem uma normativa já do Banco Central em relação do uso da IA generativa? Ou está ainda em aberto? Não, nós estamos no arcabouço da lei, né? Da lei, que até tem alguns comentários sobre a questão da lei brasileira. Ela é baseada no Act europeu sobre esse assunto da IA. Mas vamos tentar entender uma coisa, né? Esse processo todo do Brasil discutir sobre IA é uma coisa que vem já há algum tempo, mas a IA generativa ela surge em 22. E em 2023, por maio, junho, quando se discutia profundamente isso, o povo está recém entendendo o que era esse negócio. E por que, na verdade, de uma hora para outra, estoura essa IA generativa, vem tudo que vem por trás disso? Por 2 motivos. Por únicos 2 motivos. Lembra que eu falei que a IA, todos os algoritmos vêm lá dos anos 50, 60, vem. Por que estoura de uma hora para outra tudo? Por 2 motivos. Nós temos velocidade de processamento. O que é isso aqui hoje? É um computador. O que é isso aqui hoje? Isso aí é o que o banco acredita em ti mais do que em ti mesmo. Não, tem velocidade de processamento. E a segunda coisa, nós temos bilhões de páginas de dados gravadas em arquivos. O mundo está... Realmente, a nossa base de dados ela é gigantesca. Então, eu tendo dados, tendo velocidade de processamento, os algoritmos vão funcionar. E é isso que gerou esse processo todo. Então é difícil fazer uma regulação geral em cima disso numa fase tão... Claro que tem que ter normas em cima disso, mas eu acho que é um processo evolutivo. Mas não pode ser uma norma limitadora, né? Eu acho que é um processo evolutivo, mas é uma coisa que é uma posição minha de tratar esse assunto. Claro que nós estamos discutindo muito isso, né? Mas eu acho que o Donner falou muito bem desse assunto. Eu acho que realmente é um caminho que nós vamos ter que chegar. Nós temos que equalizar os lados daquilo que é segurança, daquilo que realmente a oferta do serviço tem que ser dado. E nós temos que nos preocupar que esse mundo é um mundo que, se está ruim, vai piorar. Está ruim, vai piorar. Acho que a área de security é uma área extremamente sensível a qualquer organização, porque se está ruim, vai piorar. Tá? Nós vamos fazer um movimento, vou pegar um gancho para falar uma coisa, um movimento que o Brasil, e aí trazendo de novo para o lado do sistema financeiro, ele dá muitos saltos do ponto de vista de tecnologia da área bancária, da área do sistema financeiro. Tá? Então, nós falamos aí da parte do SPB, lá no início dos anos 2000, mas vamos chegar um movimento que nós estamos vivendo hoje. Tá? Quando surge o Pix surgiu em novembro de 2020. Eu comecei a projetar esse processo. Nós temos um trabalho dentro da Febraban, inclusive está no meu livro lá esse assunto, tem um livro No Code, as histórias não contadas da tecnologia bancária brasileira, está lá, está na Amazon, No Code. A gente conta essa história. A gente começou a discutir dentro da Febraban um negócio que era uma tecnologia nova, 2015, 2016, blockchain. E começou a discutir blockchain e a coisa foi evoluindo a ponto de ter uma discussão muito ampla entre os bancos privados e bancos públicos, onde tinha duas arquiteturas, uma arquitetura privada, que era da corda do consórcio R3, e uma arquitetura que estava aberta, que é lá o Hyperledger. E se desenvolveu um modelo. E se fez, os bancos públicos fizeram um modelo que gerou um serviço chamado Sistema Financeiro Digital. Esse era o pré-Pix. Ele funcionava exatamente igual. Tá?
Aliás, ele era um pouco mais agressivo que o Pix. O Pix é muito completo, deu uma revolução geral no Brasil e no mundo, mas o SFD tinha alguma coisa que é o que está sendo gerado hoje no Drex, que é baseado em blockchain, porque o Pix não é em blockchain. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que junto com esse negócio que chegou o Pix e toda a população entendeu, chegou também uma coisa chamada Open Banking e Open Finance. E eu pergunto, em geral, para todo mundo, se sabe exatamente o que envolve isso. E nós estamos falando já do Open Market, estamos falando de outras Opens aí. Então, se entende o que é isso. Onde é que eu quero chegar? É tanta velocidade de mudança, inteligência artificial generativa, Open Finance, Open Bank, Pix, Drext, que é a moeda digital brasileira, que seria a criptomoeda brasileira, que deve ser lançada agora no próximo semestre de 2026, acredito, pelo movimento. O povo não entende isso tudo. E o que acontece? Que esse arcabouço de coisas está sendo colocado na mão do nosso usuário, do nosso cliente. Ele está fadado a entrar num ataque porque os outros, o mundo dos hackers e do ataque cibernético, ele entende isso, ele está trabalhando em cima disso. Então, há sim uma carência, eu acho que por esse movimento que estão fazendo, e o brasileiro é muito próprio da tecnologia, mas não é próprio da segurança. Então, acho que não vai acontecer nada com ele. Então, é uma preocupação que nós temos. Essa trajetória assim, da gente falar de inteligência artificial e voltar um pouquinho passos atrás sobre questão cultural e falar sobre Open Banking, sobre Pix, eu sempre tive a percepção e o fomento assim, de ter participado, né? A gente participou ativamente, assim como a gente participou no século passado do SPB, a gente participou agora desse movimento de abertura de tecnologias para comunicação múltipla de bancos, o Open Banking, e mercado financeiro, o Open Finance. O Brasil, até a última estatística que eu tinha, que a gente tinha mais de 600 fintechs já. Fintechs se pega todo o ecossistema brasileiro de empresas que operam em algum tipo de produto ou serviço financeiro. Aí veio a bolha da startup, tem um monte de situações que a gente não vai ter tempo de falar aqui. Mas o que eu quero remeter a pergunta também e a todos os últimos comentários é que o Open Banking, embora sim ele seja muito mais, ele é produto, é serviço, é baseado em cadeia, em blockchain, que a gente já olhava isso antes, que a gente já pilotava, os bancos já se estruturavam por causa de, sei lá, não era por causa de criptomoeda, era porque o blockchain é uma arquitetura robusta, importante, que não era por causa de criptomoeda que os grandes bancos, ou os médios, ou os pequenos, ou as cooperativas de crédito olharam para essa arquitetura. Não era por criptomoeda, mas era porque ela era importante. Então o Open Banking ele sempre foi muito mais... ele sempre teve que ter uma arquitetura muito mais importante de segurança e de arquitetura, assim como a Dentro entrega, de arquitetura robusta, do que de produto e serviço, porque isso vem naturalmente. O grande público, que nem o Krug disse, ele tende a pensar que o Open Banking é Pix. Perfeito. E exato. O Pix é uma funcionalidade, assim... Ele está dentro do Open Banking, né? Está dentro... É incrível. É incrível. O Open Banking, quem não tem ainda a oportunidade de conhecer, é uma... Mas é isso que ele está dizendo. Então, é uma coisa que o povo sabe, mas não sabe. Não sabe. Quer dizer, nem sabe o que é Open Banking, né? Infelizmente, o nível cultural e tal, e de conhecimento geral do brasileiro, da nossa população, que é uma população pobre, país de terceiro mundo, ele é baixo. O nível educacional é baixo. Mas imagina de conhecimento de mercado financeiro. Falar para o Open Banking, sei lá, para o público em geral, eles não sabem o que é. Ah, mas o Pix tu sabe? Cara, o Pix hoje todo mundo sabe. Até a pessoa que vende, o comerciante informal, que está nas esquinas, nas ruas, vendendo, ele já tem Pix. Mas, sabe, isso é do caramba, é importantíssimo, é 24/7. Hoje a gente transaciona aqui o quanto a gente... Quer dizer, tem os limites por causa de fraude, né? Mas é incrível, mas ele é uma funcionalidade do Open Banking. Sim, e o mais maluco, né? A pandemia acelerou bastante isso, né? Acelerou bastante. A pandemia trouxe para dentro do sistema, do sistema financeiro digital aquilo que era financeiro, que tinha muita gente que não usava isso aqui. E tu que é bom, não tinha mais agência. Tu que é bom em número, te lembra quando CPFs, antes da pandemia, tinham ativos em contas bancárias?
Não me lembro. Mas não, eu te digo o seguinte, houve uma redução, se eu posso dizer assim, ó. Nós reduzimos em 6 a 8 anos a gestão, a bancarização. A bancarização de gente que ia para o mercado digital, para dentro do mercado, porque não tinha realmente, fechou a agência, e os bancos começaram a trabalhar muito fortemente na questão do mundo digital. Entendi. Acelerou muito a pandemia. Acelerou muito. Acelerou tudo, né? Acelerou vários negócios. Não, acelerou esse tipo de conteúdo que a gente está gerando aqui, a pandemia acelerou. A pandemia acelerou a colaboração, trabalho em home office. Home office foi fundamental. Foi fundamental, senão o Brasil parava. Sim. O Brasil parava. Aliás, se tivesse uma pandemia 5, 10 anos atrás, o Brasil ia parar. Ia parar. Ia parar, porque não tinha comunicação, né? Não tinha nuvem. Não tinha evolução das próprias operadoras de telefonia, não tinha 5G. Não tinha nada. E eu não estou nem fazendo elogios às operadoras, que o Brasil tem muito que evoluir nisso ainda. Também acho. Evoluiu muito, né? Mas não tinha 5G, não tinha a malha de telecomunicação que a gente tem, não tinha nuvem. Se fosse e não tinha um sistema financeiro voltado ao mundo digital. Ia travar tudo. Parava. Não sei onde nós estaríamos. Talvez não aqui. Talvez estaríamos num mundo de Matrix. Pois é. E pegando um gancho aí, né? Falando assim, principalmente de disaster recovery, né? Resiliência, né? O setor financeiro, ele é um setor super sensível, né, em relação a isso, né? Eu lembro lá dos inícios lá dos anos 2000, era comum chegar numa agência, né, no tradicional, tá sem sistema. Hoje, na verdade, se um aplicativo fica indisponível, porque as agências, né, têm diminuído significativamente, mas se um aplicativo fica indisponível, ou até o portal do banco ali, por qualquer motivo, já vira notícia na capa de jornal. Como é que tem se trabalhado isso? Como que tem se cada vez mais tem se levado serviços para a nuvem, distribuído, né, multi-cloud? Como que tem se trabalhado esse ponto? Eu acho que eu falo um pouco do cenário dos grandes bancos, não quero nem falar muito do Banrisul, mas do cenário dos grandes bancos, até porque a gente vive muito esse mundo. Eu acho que o Donner enxerga muito também esse mundo mais das startups, das fintechs, dos bancos, dos neobancos que estão gerando. Essa questão de migrar esse mundo para a nuvem, de fazer essa evolução toda, nos grandes bancos há realmente um custo muito grande, porque eu tenho um legado e muitos dos bancos têm uma estrutura muito on-premise, em cima de máquinas de mainframes, né? E essa migração tem que acontecer de algum momento. Mas o fundamental na questão do disaster recovery, né? A recuperação do desastre, é estabelecer normas e políticas muito bem estabelecidas, muito bem claras. Tem que ter política disso. Tem que ter uma parte de auditoria e compliance muito estabelecido dentro das áreas muito claras dentro da estrutura organizacional. Porque a organização como um todo, ela tem uma evolução, porque tem investimentos em soluções. As empresas estão aí, tá dentro, todo mundo tem soluções para aplicar nesses modelos. Agora, não adianta eu aplicar se eu não tenho cultura, outra coisa, que é treinamento. Importante, bem importante. Cultura. Eu tenho treinamento. Então, eu tenho que me preocupar, e eu estou trazendo uma parte só, porque ela é muito ampla, mas a minha parte que eu trago é a seguinte: a política de disaster recovery, pentest, recuperação porque eu vou ao mercado, busco soluções, estabeleço regras. Agora, se eu não tenho o meu compromisso interno dentro de uma estrutura organizacional estabelecida, SOC, eventualmente tem SaaS no meio, tem toda a estrutura montada, e eu não tenho políticas, não tenho uma regra de compliance e auditoria em cima disso, eu posso fracassar no meu modelo e com grandes investimentos em cima disso. E tem... mercado financeiro tem regra obrigatória de testes, né? Sim. A gente obrigatoriamente tem que testar. O Disaster Recovery é uma obrigação regulatória, anual, pelo menos, de testes e demonstração dos resultados de testes. Então, a nuvem ajuda muito, porque hoje não conheço nenhuma empresa, acho que nem a padaria da esquina, ela é completamente on-premises. Todo mundo está num ambiente híbrido. Todo mundo. Se não está multi-cloud ou só cloud, mas todo mundo está no ambiente híbrido. A nuvem ajudou muito.
A nuvem ajudou muito. Os modelos de trabalho também. Porque quando a gente fala em testar a recuperação de desastres, é testar também a restauração de operação. E a recuperação de desastres é tecnologia. Da operação é... Qual é que é a tua área essencial para o banco não parar? Tesouraria, o back-office. Então, tá. Um exemplo triste, mas que, se Deus quiser, vai demorar mais 80 anos ou nem acontecerá mais. Se tivéssemos outra enchente, como tivemos ano passado, e aí os bancos estavam com data centers em lugares altos ou em nuvem, não sofreram aqui no Rio Grande do Sul, como poderiam ter sofrido se fosse há 10 anos atrás. Perfeito, tem dúvida. Mas o que faríamos nesses casos? 2 data centers era obrigatório. Então, chaveia tudo, né? Se não é ativo, chaveia tudo para um outro. Tá, mas é operação. Cara, minha estrutura, meu prédio era baixo. Ele foi inundado e o meu back-office estava lá. No passado, os back-offices, as pessoas podiam trabalhar de casa. A tesouraria podia trabalhar de casa. Por quê? Porque na pandemia, a gente foi obrigado a dar VPN para todo mundo. Perfeito. Antes, só o profissional de TI tinha VPN meia dúzia. O cara que trabalhava com operações 24/7. Qualquer um tem que ter múltiplo fator de autenticação para acessar o e-mail, para acessar o sistema do banco. Então, isso foram lições e evoluções que a pandemia nos trouxe, de poder trabalhar de qualquer lugar, de uma operação estar disponível de qualquer lugar. A nuvem nos trouxe, e entre outras tecnologias que não são mais emergentes, né? Que a gente falou de IA. IA é emergente, a gente ainda não sabe para onde vai. A nuvem não. A nuvem hoje é uma realidade que nos permite sobreviver, que permitiu que o Brasil não parasse, que o mundo não parasse em tempos de pandemia e o Rio Grande do Sul não parasse em tempos de enchente. Cara, contando isso aí, né, Dona, assim, passa várias possibilidades, né, na minha cabeça, né? Porque, enfim, não só o banco, tradicionalmente, no segundo data center dele, né, porque mesmo que eles trabalhem ativo, né, tinha um prédio principal, né, onde ficava a operação, e o secundário vai degradar. Mas tinha uma sala de operação lá. Sim. Né, com 30, 40, 50, 60 posições, que o Banco Central, né, regulando, exigia, né, que tivesse lá para... se tivesse algum problema físico na estrutura do banco, né? E até eu me lembro, uns anos atrás, lá em 2014, 15, com os protestos lá em São Paulo, os bancos, principalmente o Bradesco, né, criou um modelo de levar os funcionários de helicóptero para o prédio principal deles, né? Porque tinha dificuldade de chegar e tudo, né? Tinha a greve de bancários, então tinha um ponto de encontro dos funcionários, levava eles de helicóptero. Então, assim, a continuidade do negócio do banco, ela é numa régua muito alta, né? É muito alta. Então, eu queria aproveitar, assim, o conhecimento de vocês para compartilhar aí com quem está nos escutando como as empresas tradicionais, né? Porque o banco hoje, o setor financeiro no Brasil é um baita de um exemplo para o mundo, e ele é importante para modernizar muitos negócios, né? Porque pega o banco lá, muitas empresas lá nos anos de 2010, 2009, 2010, 2012, ali, começaram a ter um segundo data center porque os bancos tinham um segundo data center, né? Precisamos ter uma operação contínua e tal, porque o banco tinha. E todo mundo, quando vai vender alguma coisa para uma instituição tradicional, fala, o banco tal já usa, né? Então, eu queria aproveitar a experiência de vocês assim, para aconselhar como que as empresas tradicionais podem usar um pouco da experiência do setor bancário, pensando em proteção de segurança, em quantidade de negócio. Os bancos, eles têm, essa questão é fato, né? Mas lembrando, tem muito investimento. Tem muito investimento sendo feito. Quando fala dessa questão de chavear numa situação de anormalidade, de um desastre, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que ter uma arquitetura computacional que suporte isso. Então, se eu pego muitas coisas muito antigas, eu não consigo mudar e tirar de um processo on-premise para a nuvem de uma hora para outra. Então, eu tenho que organizar isso. Isso é investimento, é cultura, entendeu? É política interna. Então, esse modelo todo, os bancos aprenderam a fazer por uma questão de necessidade, mas tem muito investimento em cima disso.
Eu acho que sim. As empresas como um todo hoje já muito preocupadas com isso, já usam, eu acho que o Duane falou e falou muito bem, da questão a nuvem, ela faz parte já de um contexto, mas eu me preocupo muito numa coisa que é a questão de um processo de treinamento. Hoje a gente fala na área, falamos muito aqui na questão de cyber. Ainda temos carência de recursos de cyber. É uma área que está cada vez precisando de mais gente preparada para isso. Então, eu vejo muito pessoal de data analytics, de todo, mas a questão de cyber é uma questão, para mim, é uma atenção super especial que tem que ser dada. Tá? Então, as empresas, se eu tenho que dar algum conselho, eu digo assim, olha como um todo, o processo de entrega de serviço, de venda de produto, tudo que tem que ter no seu catálogo de negócio é importante, mas a base disso tudo, no mundo digital que nós estamos cada vez mais vivendo, cada vez mais agressivo do ponto de vista, tem que ser dada uma atenção super especial à área de security. Tu falou muito bem, Evandro, assim, os bancos, eles não que eles sejam exemplo, acabam sendo. Mas se tu for olhar num contexto financeiro, capitalista, macroeconômico, tudo gira em torno de circulação de moeda. O setor financeiro, ele é o... Então, meu amigo, assim, se o banco partiu há 20 e tantos anos atrás a ter 2 data centers porque ele não pode parar. Porque o banqueiro, seja ele privado ou estatal, que a gente tem 2 exemplos, eu ainda tenho um exemplo de muitos anos em sistema de crédito cooperativo, que não é nenhum nem outro, né? É privado, mas enfim, não é banco de dono, que nem eu já trabalhei, banco de acionista, mas independente disso, tu vai perder muito dinheiro se tu parar. E as outras instituições olharam, poxa, os bancos estão fazendo isso? Não estou falando que isso é regra ou é uma elucubração minha aqui e tal, até uma viagem, mas é real. Então os bancos acabam sendo tendência, porque daí o varejista, a indústria, o agro pega e vê, cara, eles estão fazendo porque param e perdem dinheiro pra caramba. Nosso capital, assim, a matéria-prima nossa é o capital. A matéria-prima do agro não é, a matéria-prima do varejo não é. Mas se o banco para, muitas vezes para também o agro, para muitas vezes o comércio, para a indústria X, Y e Z. Então a gente pode ser vanguarda, sim, também por regulação, por solidez, que eu reforço. O sistema financeiro nacional, ele é exemplar para o mundo. Vai nos Estados Unidos ainda, tu tem maquininha de passar cartão, aquelas de... Como é que chamava, Krug? Aquelas que tu lia o cartão, tipo um mimeógrafo. Assim, depois ligava pro... Isso. Vai ver se tem Pix lá no sistema financeiro. Em países da Europa muito mais desenvolvidos do que nós. Sem dúvida. Então, a gente, sim, acabou sendo modelo, sendo exemplo, e porque se perde dinheiro, nossa matéria-prima é o capital, mas as outras empresas também perdem e acabam seguindo, dentro do seu apetite a risco. Isso é o básico. Joia. O sistema, hoje as empresas tradicionais, né, elas ainda muitas ainda sentem a necessidade, né, até por uma estrutura até financeira, né, de ter uma segunda data center, uma segunda operação, mas a questão financeira, né, e também vem do valor do dado, né? Porque, por exemplo, hoje, o banco, o valor do dado é o quanto cada um tem na sua conta financeira. Não, se for imprimir o dinheiro de todo mundo e ter lá no cofre, teria que ter muitos e muitos bancos, né? Muitos cofres, desculpa, né? Muitos cofres, que é muito caro. Muito caro. E na mesma linha do que o Krug falou sobre a IA, por isso que hoje a gente chegou no ponto de uma IA tão desenvolvida, e eu tô falando, que nem eu comentei antes, né? Desenvolvida... hoje em dia, para o Avatar, para o GPT, para textos, para imagens, que estão tudo numa base de dados e de ultraprocessamento gigante. Perfeito. São décadas e décadas de dados que estão lá disponíveis para alguém construir uma ferramenta de IA e consumir. E construir um filme. Hoje está se falando até em substituição de questões de dramaturgia e tal por IA. Por quê? Porque tem uma base de dados gigante, de imagem, de filmes, de faces, de dados. Essa quantidade de dados com a velocidade de processamento é que realmente... É o que gera. É o que gerou. Agora, uma coisa importante, Ronaldo, dizer só antes, acho que nós estamos indo quase para o encerramento, é importante isso que o Duane falou, que o Marcos falou, é importantíssimo essa questão, né, da IA e essa base de dados e tudo que estão criando.
Uma coisa que preocupa muito, e aí vale para as empresas como um todo, não só para banco, é a questão de governança em cima disso. Tá? De estruturar a governança. Uma coisa que eu vejo que não está tendo uma atenção, ou deveria ter uma atenção especial, talvez, inclusive, até levando um processo de criação de áreas e de políticas dentro das organizações para a governança de agentes. A criação de agentes é tão grande, de agentes de IA, né? É tão grande a criação de agentes que daqui a pouco eu não vou ter essa governança estabelecida dentro da empresa. Eu estou criando agentes, os agentes estão conversando entre eles e eu não tenho mais, eventualmente, um controle eficiente e eficaz. Eu crio os guardrails, crio todo o processo para IA e os agentes estão trabalhando, mas eu não tenho a governança disso em cima de um processo de gestão dentro da área computacional ou da área da empresa organização como um todo. Então, essa é uma coisa que me preocupa, porque realmente o Doni falou muito importante isso, bem colocado. A criação disso tudo está acontecendo e muitas vezes eu não estou mais nem sabendo que está criando. Não, joia. Não. Então, pessoal, agradeço bastante aí o compartilhamento de conhecimento de vocês. Se quiserem deixar aí como as pessoas podem encontrar vocês, né, nas redes sociais, como LinkedIn, entendeu? Jorge Krug, no LinkedIn. Meu LinkedIn é gigantesco. Eu daria meu e-mail, então, tá? Porque daí é mais fácil, que é JF, de Fernando, jfkrug77@gmail.com. 77 foi quando ele entrou no banco. Entregamos. Não foi isso. 77 tem outro motivo. Eu me acho pelo LinkedIn, é a minha rede social profissional. Quem quer trocar ideia, me manda mensagem que eu estou sempre lá. É Donner Marcos. É mais conhecido como Donner, né? Mais conhecido como Donner, excelente, então tá. Pessoal, o Adentro Labs está chegando ao fim. Hoje falamos como a tecnologia está moldando o presente e o futuro do setor financeiro, com insights valiosos como nuvem, IA e segurança. Obrigado, Krug e Donner, por compartilhar suas experiências conosco. Este e os outros episódios do Adentro Labs estão disponíveis no perfil da Adentro no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Nos próximos episódios do Adentro Labs, vamos falar mais sobre tecnologia, inovação e negócios. Então, fique ligado e muito obrigado por nos ouvir. Para saber mais sobre Adentro e as nossas soluções, visite o nosso site adentro.com.br e acompanhe a gente nas redes sociais. E até o próximo episódio do Adentro Labs. Thank you.